Olá, alunos, vamos estudar para o concurso da Prefeitura de Valparaíso de Goiás. Agora vamos para a língua portuguesa nos conhecimentos gerais dos cargos de nível superior. A banca costuma exigir uma combinação de leitura atenta, interpretação com inferências e domínio de gramática normativa aplicada ao texto. O objetivo aqui é entender como os textos funcionam, como produzem sentido e como a norma padrão aparece nas questões, principalmente em concordância, regência, colocação pronominal, pontuação, classes de palavras, morfologia e análise sintática. Características e funcionalidades de gêneros e tipologias textuais. Primeiro, é essencial diferenciar gênero textual de tipologia textual. Gêneros são formas sociais de uso da linguagem, ligadas a situações concretas de comunicação. Exemplos de gênero são notícia, reportagem, artigo de opinião, editorial, crônica, carta, e-mail, ofício, requerimento, ata, resumo, resenha, manual de instruções, propaganda, meme, post informativo, entrevista, aula expositiva. Cada gênero tem finalidade, público, suporte, estrutura e estilo próprios. A notícia, por exemplo, busca informar com linguagem mais objetiva, o artigo de opinião busca convencer, a propaganda busca persuadir para uma ação de consumo ou adesão à ideia, o relatório busca registrar informações técnicas, o ofício busca comunicação institucional formal. Tipologias textuais, por sua vez, são modos de organização linguística mais abstratos, presentes em vários gêneros. As tipologias clássicas são narração, descrição, dissertação argumentativa, injunção e diálogo. Um mesmo gênero pode misturar tipologias. Uma reportagem pode narrar um fato, descrever um cenário e inserir argumentação por meio de dados e citações. Uma petição pode ser argumentativa e injuntiva ao mesmo tempo, porque fundamenta e pede providências. Em prova, quando o comando falar em tipologia ou sequência textual predominante, ele quer o modo de organização que domina o texto, não o gênero. Interpretação textual em diferentes gêneros e tipologias. Interpretar é construir sentido com base no que está dito e no que está sugerido. A banca explora muito a diferença entre informação explícita e implícita. No explícito, a resposta está diretamente enunciada. No implícito, você precisa inferir a partir de pistas, relações lógicas, pressupostos, conectores, seleção lexical, ironia e contexto. Em textos narrativos, observe enredo, tempo, espaço, narrador, foco narrativo, conflitos, clímax e desfecho. Questões podem perguntar causa e consequência dos eventos, motivação de personagens, ponto de vista do narrador e efeitos de sentido produzidos por escolhas verbais e temporais. Em descrições, a banca explora a função de adjetivos, comparações, detalhamento, construção de imagem e atmosfera. Em textos argumentativos, procure tese, argumentos, contra-argumentos, exemplos, dados, citações e conclusão. Em injunções, identifique ordens, instruções, verbos no imperativo, linguagem objetiva e sequencialidade. Em textos dialogais, observe turnos de fala, marcas de oralidade, pressupostos conversacionais, ironia, implicaturas e objetivos dos interlocutores. Um cuidado clássico é não confundir tema com tese. Tema é o assunto geral, por exemplo, transparência pública. Tese é o posicionamento, por exemplo, a transparência reduz a corrupção quando associada a controle social efetivo. Também é comum a banca cobrar o sentido de palavras e expressões no contexto, incluindo conotação e denotação, e o efeito de sentido de recursos como aspas, parênteses, travessões, conectores e modalizadores, como talvez, certamente, é provável, sem dúvida. Gramática normativa com foco em uso. Gramática normativa em prova não é apenas decorar regras isoladas. A banca frequentemente coloca a regra dentro do texto, pedindo reescrita, correção, adequação e manutenção de sentido. Por isso, a melhor estratégia é sempre ligar norma à função textual. Verbos e tempos verbais podem indicar certeza, hipótese, conselho, ordem, continuidade, anterioridade. Pronomes podem evitar repetição e criar coesão. Pontuação pode mudar sentido, enfatizar, enumerar, delimitar explicações. Mecanismos de produção de sentidos: polissemia, ambiguidade, citação, inferência, pressuposto. Polissemia é quando uma palavra tem vários sentidos possíveis, e o contexto determina qual se aplica. A palavra banco pode ser instituição financeira ou assento. Manga pode ser fruta ou parte da roupa. Em prova, a banca pede o sentido contextual e pode explorar trocadilhos, humor ou ambiguidade proposital.
Ambiguidade ocorre quando uma expressão permite mais de uma interpretação, por problema de estrutura sintática, referência pronominal ou seleção lexical. Exemplo: vi o professor com o binóculo. Quem estava com o binóculo, eu ou o professor? Exemplo: Maria contou a Ana que sua mãe viajou. De quem é a mãe, de Maria ou de Ana? A norma e a boa redação buscam evitar ambiguidades involuntárias, usando reordenação, repetição controlada ou substituição. Citação é a inserção do discurso de outra fonte, podendo ser direta, com aspas e fidelidade formal, ou indireta, parafraseando. A citação cria efeitos de autoridade, comprovação, ironia, distanciamento crítico. Quando o texto traz aspas, a banca pode perguntar se é citação literal, uso irônico, destaque de termo técnico ou questionamento do termo citado. Inferência é a conclusão lógica ou plausível que o leitor faz com base em pistas. Se o texto diz apesar dos investimentos, o índice permaneceu baixo, infere-se que esperava-se aumento, mas não ocorreu. Pressuposto é uma informação implícita acionada por certas estruturas linguísticas, como verbos factivos e marcadores. Em ele parou de fumar, pressupõe-se que fumava antes. Em ela voltou a estudar, pressupõe-se que estudava antes e interrompeu. Em até o diretor entendeu, pressupõe-se que seria menos esperado o diretor entender. Questões exploram muito o que o texto pressupõe, não apenas o que afirma. Organização do texto e fatores de textualidade. Textualidade é o conjunto de propriedades que faz um texto funcionar como texto, e não como frases soltas. Coesão é a ligação formal entre partes do texto, por pronomes, elipses, repetição controlada, sinônimos, hiperonimos, conectores e tempos verbais. Coerência é o sentido global, a lógica interna, a não contradição e a compatibilidade entre ideias e mundo referencial do texto. Um texto pode ter coesão e ainda assim ser incoerente se as ideias se contradizem. Intertextualidade é a relação entre textos, quando um texto cita, alude, paródia, retoma ou dialoga com outro. Pode ser explícita, com citação, ou implícita, com alusão cultural. Informatividade é o grau de novidade e previsibilidade. Textos muito óbvios têm baixa informatividade. Textos muito densos e cheios de informação nova podem dificultar leitura. Intencionalidade é o propósito comunicativo do autor, como informar, persuadir, instruir, denunciar, entreter. Aceitabilidade é a expectativa do leitor de que o texto seja relevante, adequado e compreensível para a situação. Situacionalidade é a adequação ao contexto. Um texto formal em contexto informal pode soar estranho. Um texto informal em documento oficial pode ser inadequado. Em prova, esses fatores aparecem quando a banca pergunta a adequação de linguagem ao gênero, ao público e ao objetivo, e quando questiona por que certo recurso coesivo foi usado ou por que certo trecho compromete a coerência. Progressão temática. Progressão temática é o modo como o texto avança de um ponto a outro sem repetir sempre a mesma informação nem saltar sem preparação. Em geral, o texto apresenta um tema ou tópico e vai acrescentando informações novas de forma organizada. A progressão pode ocorrer por encadeamento, quando cada frase retoma parte da anterior e adiciona algo, por temas derivados, quando um tema central se ramifica em subtemas, e por progressão com tema constante, quando se mantém o mesmo referente e se acrescentam predicações. Em questões, a banca cobra se o texto progride de forma lógica, se há repetição excessiva, se faltam conectores, se há quebra de progressão por mudança brusca de assunto, e se pronomes e expressões retomam corretamente os referentes. Tipologias textuais: descritiva, narrativa, argumentativa, injuntiva, dialogal. A descrição foca características, estados, qualidades, e frequentemente usa adjetivos, verbos de estado, expressões de localização e detalhamento sensorial. A narração foca ações e eventos ao longo do tempo, com verbos de ação, marcadores temporais e encadeamento de fatos. A argumentação foca a defesa de uma tese, usando conectores lógicos, modalizadores, dados, exemplos e estratégias persuasivas. A injunção orienta o leitor a fazer algo, com verbos no imperativo, instruções passo a passo, advertências e recomendações. O diálogo organiza-se por turnos de fala, com marcas de interlocução, perguntas e respostas, e muitas vezes marcas de oralidade. Na prova, é comum pedirem a finalidade predominante e como certos recursos linguísticos reforçam a tipologia. Elementos de sequenciação textual, referenciação, substituição, repetição, conectores e outros. Referenciação é o processo de introduzir e retomar referentes no texto. Um referente pode ser introduzido por um sintagma nominal, como um servidor, e retomado por pronomes, como ele,
ou por expressões equivalentes, como o funcionário, o agente, o profissional. Substituição inclui pronomes, sinônimos, hiperonímos e elipses. Repetição pode ser usada para ênfase e clareza, mas repetição excessiva empobrece estilo e pode indicar falta de coesão lexical. Conectores são palavras e expressões que indicam relações, causa, consequência, contraste, condição, finalidade, explicação, concessão, conclusão, exemplificação, adição. Exemplos: porque, portanto, assim, porém, contudo, embora, se, para que, além disso, por exemplo, em síntese. A banca cobra muito o valor semântico dos conectores. Embora indica concessão, logo pode indicar conclusão, já que indica causa, a fim de indica finalidade. Trocar um conector pode alterar sentido lógico do texto. Também aparecem questões sobre pronomes relativos, como o que, o qual, cujo, e sobre como eles articulam orações e evitam repetição. Tipos de argumento. Em textos argumentativos, argumentos podem ser de autoridade, quando citam especialista, instituição ou norma, de exemplificação, quando usam casos concretos, de dados estatísticos, quando usam números e pesquisas, de causa e consequência, quando mostram relação entre fatos, de analogia, quando comparam situações para iluminar um ponto, de princípio, quando partem de valores ou normas gerais, e de refutação, quando antecipam uma objeção e respondem. A banca pode pedir para identificar a tese e classificar o tipo de argumento em um trecho. Também pode cobrar falácias, como generalização apressada, falsa causa e apelo à autoridade sem pertinência, embora nem sempre use esse nome. Classificação gramatical, morfologia e análise morfossintática. Classificação gramatical envolve identificar classes de palavras, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Morfologia estuda a estrutura e formação das palavras, radical, prefixo, sufixo, desinências, vogal temática, flexões de gênero, número, tempo, modo, pessoa. A análise morfossintática combina classe e função. Por exemplo, rápido pode ser adjetivo em carro rápido e advérbio em corre rápido. Muito pode ser advérbio em muito bem e pronome indefinido em muito trabalho. Na sintaxe, funções como sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo aparecem muito. Sujeito pode ser simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Verbos impessoais como haver no sentido de existir e fazer indicando o tempo não tem sujeito. Há muitas vagas. Faz 3 anos. Isso impacta a concordância. Fenômenos linguísticos relevantes em prova. Fenômenos incluem variação linguística, níveis de formalidade, adequação ao gênero, sentido conotativo e denotativo, ironia, e também questões de ortografia e acentuação quando cobradas dentro de gramática normativa. Mesmo quando o foco é norma padrão, a banca pode perguntar a adequação. Um texto publicitário pode usar informalidade como estratégia, enquanto um texto oficial exige formalidade e impessoalidade. Concordância verbal e nominal. Concordância verbal é a relação entre verbo e sujeito. Regra básica: o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Se o sujeito é composto, em regra o verbo vai para o plural. Diretores e professores participaram. Mas há casos de concordância facultativa, como quando o sujeito composto vem depois do verbo. Chegou, chegaram o diretor e os professores, dependendo do foco. Expressões como a maioria de, parte de, um grupo de tendem à concordância com o núcleo maioria, parte, grupo, mas pode haver concordância com o termo plural do complemento em certos contextos, variando pelo efeito de sentido. A maioria dos alunos compareceu é mais formal. A maioria dos alunos compareceram aparece, mas é menos recomendada em norma padrão para a prova, salvo banca que reconheça as duas como possíveis, o que é menos comum. Concordância nominal é a relação entre substantivo e seus determinantes e modificadores, como artigos, adjetivos, pronomes e numerais. O adjetivo concorda com o substantivo. Normas claras. Texto objetivo. Atenção a casos como é proibido entrada versus é proibida a entrada. Sem artigo, proibido pode ficar invariável. Com artigo, concorda. Em anexo seguem os documentos e anexos seguem os documentos. A norma culta admite concordância, e a forma mais segura para a prova costuma ser seguem anexos os documentos ou seguem os documentos anexos. Regência verbal e nominal.
Regência é a relação de dependência entre verbo ou nome e seus complementos, com ou sem preposição. Verbo assistir no sentido de ver exige preposição a, assistir ao filme. Verbo preferir é transitivo direto e indireto, sendo que, prefiro café a chá, e não prefiro café do que chá. Verbo informar pode ocorrer em construções diferentes, informar algo a alguém e informar alguém de algo. Verbo chegar pede preposição a em norma padrão, chegar ao local. Visar no sentido de ter como objetivo pede a, visar a um cargo, no sentido de mirar assinar pode ser direto, visar o alvo, visar o documento. Regência nominal envolve nomes que exigem complemento com preposição, como necessidade de, respeito a, apego a, apto a, favorável a, orgulho de, consciência de. A banca cobra muito crase ligada à regência. Se o termo exige preposição a e o substantivo admite artigo a, ocorre crase, respeito à norma, acesso à informação. Se não há artigo, não há crase, respeito a regras pode não ter artigo, dependendo do sentido. Colocação pronominal. Colocação pronominal é a posição de pronomes oblíquos átonos como mi, ti, si, u, a, li, nos, vos, lis. As posições são próclise, quando o pronome vem antes do verbo, ênclise, quando vem depois, e mesóclise, quando vem no meio do verbo em futuro do presente ou do pretérito, em linguagem formal. A próclise é favorecida por palavras atrativas, como não, nunca, ninguém, nada, advérbios iniciais, pronomes relativos, conjunções subordinativas e expressões que introduzem oração. Não me avisaram. Quando me chamarem, irei. O assunto que me interessa. A ênclise é comum quando o verbo inicia a oração sem palavra atrativa. Informaram-me ontem. Em muitos concursos, aceita-se próclise em início de frase na linguagem atual? Depende da banca. Em norma padrão tradicional, evita-se iniciar período com pronome átono. Prefere-se informaram-me. Para a prova, a opção mais segura é respeitar a regra clássica quando a questão for de correção normativa. Pontuação. Pontuação organiza o texto e orienta o sentido. A vírgula marca separações e evita ambiguidades, mas não deve separar sujeito de verbo, nem verbo de complemento, salvo intercalações. Exemplo incorreto. Os servidores participaram do evento. Correto. Os servidores participaram do evento. A vírgula é usada para separar adjuntos adverbiais deslocados, orações subordinadas adverbiais antepostas, apostos, vocativos e itens de enumeração. Exemplo. No entanto, é preciso cautela. Se houver dúvida, consulte o setor. João, diretor da escola, assinou. Senhores, encaminho o relatório. 2 pontos introduzem explicação, enumeração ou fala. Ponto e vírgula separa itens complexos ou orações longas com vírgulas internas. Travessões podem marcar inserções, explicações ou fala em diálogo. Parênteses indicam informação acessória. Aspas destacam citação, ironia ou termos especiais. Em prova, pontuação é frequentemente cobrada por reescrita, trocar vírgulas por ponto e vírgula, retirar vírgula indevida, justificar uso de vírgula em oração explicativa versus restritiva. Lembre que oração adjetiva explicativa vem com vírgulas e acrescenta informação acessória. Os servidores, que estavam presentes, assinaram a lista. A restritiva não tem vírgulas e restringe o sentido. Os servidores que estavam presentes assinaram a lista. Figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos expressivos que alteram o uso literal da linguagem para criar efeitos de sentido. Metáfora é comparação implícita. Ele é uma rocha. Metonímia troca um termo por outro com relação de proximidade. Li Machado de Assis no sentido de li a obra. Ironia diz o contrário do que parece para criticar. Que pontualidade, quando alguém se atrasa. Hipérbole é exagero. Esperei uma eternidade. Eufemismo suaviza. Ele partiu por morreu. Antítese aproxima ideias opostas. Tristeza e alegria. Paradoxo cria contradição aparente. Silêncio ensurdecedor. Personificação atribui ações humanas a seres inanimados. A cidade acordou. Aliteração e assonância repetem sons para efeito rítmico. Em interpretação, a banca cobra a função: intensificar, criticar, persuadir, criar humor, construir imagem. Integração final para resolver questões. Para acertar língua portuguesa, leia o texto buscando o objetivo, gênero e tipologia predominante. Depois identifique como o texto progride, quais conectores amarram ideias, e quais termos retomam referentes.
Ao analisar gramática, priorize a gramática funcional. Porque o autor escolheu este tempo verbal, este pronome, esta pontuação. Em questões de norma, aplique regras com atenção ao contexto. Concordância depende do sujeito real, regência depende do sentido do verbo, crase depende de regência e artigo, colocação pronominal depende de palavras atrativas, vírgula depende de estrutura e função. Se você treinar leitura com foco em inferência e pressupostos e, ao mesmo tempo, revisar os pontos mais recorrentes de concordância, regência, pontuação e classes gramaticais, você transforma a língua portuguesa em uma disciplina de alta pontuação, porque muita questão é previsível. A banca alterna a interpretação de conectores, coesão referencial, reescrita com manutenção de sentido e correção normativa aplicada ao texto.